O Plano Nacional de Banda Larga, o PNBL, é uma das prioridades do governo federal. E a expectativa geral é que até 2013 todas as escolas brasileiras devem estar conectadas à internet rápida, as escolas públicas, pelo menos. A principal fonte de recursos para alcançar a meta são os recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Quem explica essas questões todas para nós é o deputado Isalci, PR do DF, do Distrito Federal. Quer dizer, há projetos tramitando aqui na Câmara, esse projeto veio do Senado. O governo federal anunciou várias vezes essa questão de levar a banda larga, pelo menos às escolas públicas no Brasil inteiro. E o senhor, aqui no DF, teve um projeto aprovado, né, de implantação dessa banda larga, foi isso, né? Aqui no DF. Em 2003, ainda como deputado distrital, nós conseguimos aprovar na Câmara Legislativa um projeto de levar a banda larga para as escolas públicas. Não só a banda larga, mas toda a inclusão digital. Nós trabalhamos com uma experiência, foi até uma tese de doutorado na Universidade de Brasília, da professora Cecília Leite, que foi orientado pelo Emir Suaiden, que hoje é o presidente do IBICT, onde nós acompanhamos durante 3 anos essa experiência numa escola pública de Brasília, no GISNO, que é uma escola do governo, onde o sucesso foi muito grande, onde 40 alunos foram acompanhados durante 3 anos. E o resultado foi maravilhoso. Agora, desculpe interromper, mas é que as pessoas ficam se perguntando em casa, assistindo o programa, assim, mas, muito bem, o que é essa tal de banda larga? Qual é o impacto que vai haver, né, na vida dos alunos? O que acontece? É exatamente o que nós presenciamos, constatamos nessa escola pública e acabamos depois apresentando um projeto de lei que foi aprovado, que é exatamente fazer com que todas as crianças das escolas, principalmente das escolas públicas, possam ter acesso à internet, né? Hoje, eu digo sempre que o analfabeto não é mais quem não sabe ler e escrever. O analfabeto de hoje é aquele que não tem acesso à informação. Então, uma escola hoje sem acesso à rede mundial dos computadores é uma escola que realmente não dá oportunidade para os alunos. Então, essa iniciativa do governo, essa iniciativa que tivemos aqui no Distrito Federal, e mesmo sem a implementação das escolas, porque infelizmente não basta aprovar a lei, tem que ter a vontade política dos governantes de implementá-las. Agora, eu participei da reunião dos líderes e foi decidido com relação à votação do projeto aqui na Câmara Federal, um projeto do senador Aloysio Mercadante, que hoje é ministro da Ciência e Tecnologia, e apensado a esse projeto, foram apensados alguns projetos, inclusive o meu projeto, que trata da escola digital integrada, que leva realmente a inclusão digital nas escolas. Agora, eu queria te perguntar, eu li em algum artigo desses últimos tempos, alguém indo muito contra, se colocando frontalmente contrário à questão de utilização de recursos do FUST para essa universalização da banda larga. Por quê, hein? Tem gente que é contra. Talvez por falta de conhecimento. Porque eu lembro assim que alguém nesse artigo dizia o seguinte: isso aí no fundo vai reverter em favor das telefônicas, das empresas de comunicação. Não, muito pelo contrário. Na prática, elas até são contra isso, né? Eu tive realmente aqui no DF, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia por 2 mandatos, e uma das coisas que a gente teve uma certa dificuldade foi exatamente porque isso contraria um pouco até os interesses das empresas de telecomunicações. Aqui no DF, por exemplo, eu apresentei um projeto que é o Brasília Digital, que é levar não só para a escola pública, mas para toda a população do Distrito Federal a internet gratuita. E principalmente integrando o governo, todas as secretarias. Porque infelizmente hoje, tanto as secretarias como os ministérios, as coisas acontecem muito como se fossem governos diferentes. Não existe integração. Muitas vezes cada ministério está com um partido ou a própria secretaria e não existe a integração. Então nós fizemos aqui o projeto de iluminar todo o Distrito Federal, como já acontece em algumas cidades, onde o Brasília seria a primeira capital totalmente iluminada, onde as pessoas poderiam acessar a internet gratuita. E uma das coisas que a gente teve dificuldade foi a questão financeira, a contrapartida do governo federal. Se nós já tivéssemos com essa lei aprovada na época, nós teríamos implementado em Brasília, porque nós temos hoje no FUST quase 10 bilhões de reais depositados, inclusive fazendo apenas o superávit primário, né, ajudando o superávit primário, que já poderia estar sendo aplicado isso há muitos anos. É que este fundo nasceu exatamente para a universalização do sistema de telecomunicações. Antigamente, né, você sabe que muitas cidades tinham dificuldade de comunicação. Então, os orelhões, né, nas estradas, naquelas regiões onde realmente não tinha comunicação. O senhor que é da área, é porque às vezes eu vejo também, município tal, no Rio de Janeiro, outro município no Paraná, outro município em São Paulo, vários
o prefeito, a administração municipal, implementou um sistema universal na cidade. Todo mundo tem acesso. Exatamente. Quer dizer que alguns prefeitos têm essa visão. Tem a visão. E a maioria não. A maioria não. Felizmente, né, quer dizer, o governo federal está acordando para essa necessidade. Né? Eu acho que isso é fundamental para a população. Eu mesmo tive recentemente não, já há quase 2 anos, em Marechal Deodoro, lá no Alagoas. No Alagoas, ex-capital de Alagoas. Exatamente. Lá, eu pude usar durante os dias que eu fiquei, quase 15 dias, na época, eu estava de férias, usei pela prefeitura a banda larga gratuitamente. Né? E é isso que nós queremos para Brasília. Mas, principalmente, fazer com que o governo tenha essa integração. Então, por exemplo, eu como secretário, consegui, junto ao governo federal, uma parceria onde cada R$1 aplicado pelo GDF, nós conseguiríamos R$2 do governo federal. Se nós tivéssemos oferecido ao governo federal a contrapartida do que já havia, que estava previsto já no orçamento da educação, saúde e segurança, nós teríamos colocado todo o governo incluído nessa era digital, inclusive com internet gratuita. Mas o que aconteceu? Cada secretaria fez o seu projeto de inclusão, né? No caso dos hospitais, houve então alguns hospitais que foram colocados em informática, né? Colocada a banda larga, algumas escolas, as câmaras, né? A Secretaria de Segurança também fez muita coisa, mas se tivéssemos feito juntos, o governo como um todo, nós teríamos feito para todo o Distrito Federal e economizaria muito. Mas, infelizmente, é essa a questão. Quer dizer, é preciso uma coordenação superior, digamos, que faça que promova uma homogeneização geral. A nível federal você tem hoje, o planejamento trabalha com inclusão, as comunicações trabalham com inclusão, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Educação, cada um trabalha de forma isolada. O que nós precisamos realmente é ter um órgão responsável por tudo isso, para que a gente possa realmente fazer a integração do governo, melhorando, evidentemente, não só as escolas, mas também os hospitais e também a segurança pública. O senhor que sabe dessas dificuldades, o senhor acha que o governo vai conseguir realmente implementar a banda larga em todas as escolas públicas brasileiras num prazo, digamos, até o final de 2013? Parece que esse era o prazo. Eu acredito que sim. É evidente que o recurso do FUST é suficiente para isso. É suficiente. É suficiente. O que precisa agora é vontade política de fazer. Né? É evidente que o projeto ele trabalha com recursos, né? Ele dá também, não de uma vez, é parcelado. O que nós temos que ver realmente é de que forma, né, que vai ser distribuído esses recursos, para que regiões, né, que vão priorizar isso inicialmente, mas eu tenho certeza que com esse recurso nós vamos conseguir chegar em todas as escolas. Agora, eu me lembro, deputado, eu faço uma pergunta porque são coisas recentes na história do Brasil. Eu me lembro que quando se colocava vídeo nas escolas, nas salas de aula, né, aí o governo tinha lá um órgão que produzia programas para exibir nesses aparelhos na cada sala. Quando foram fazer uma pesquisa, descobriram que a maior parte estava desligada, o professor não sabia mexer, às vezes, no botãozinho. É verdade. Quer dizer, essa é uma questão também. É muito comum isso, inclusive em escolas. Você vê alguns computadores encaixotados nas escolas há mais de ano. Por quê? Porque não basta colocar o computador na escola. Né? Você, junto com o computador, você tem que colocar capacitação, né? O próprio professor tem que ser capacitado para isso. Nós temos que ter a questão da manutenção, você sabe que esses equipamentos sempre têm algum probleminha técnico, né? Então você tem que ter manutenção. Então nós tivemos experiências muito boas em Brasília. Eu lancei em Brasília o projeto DF Digital, em parceria com as igrejas, com as associações comerciais, né, associação industrial, onde nós conseguimos colocar 140 unidades espalhadas em toda a região, exatamente centros comunitários de inclusão digital. Então, eu já tive uma experiência anterior que não deu certo, onde nós entregamos para as associações os computadores usados, a gente mandou para as escolas técnicas, foram recuperados e distribuímos gratuitamente. Mas eu descobri, naquela época, no início, que não basta colocar o computador. Se você realmente não oferecer, né, a inclusão digital, a capacitação e a manutenção, não tem funcionamento. Então não basta colocar o computador na escola. Você tem que capacitar os professores e, ao mesmo tempo, oferecer garantias de manutenção. Né, porque os equipamentos são muito sensíveis e sempre tem problema, não só do equipamento, mas também do próprio sinal da internet. Deputado Isalci, nosso tempo acabou. Já? Foi rápido, né? Conversamos rapidamente. A gente volta a falar do assunto uma hora dessas. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. E obrigado a você que ficou com a gente até agora.